a professora Carmen falou, todos os anos as organizações de audiologia no mundo, elas realizam uma campanha para tentar conscientizar a população sobre os efeitos do ruído na saúde auditiva e que esses efeitos, eles são não somente na audição, mas também em todas as questões sociológicas e psicológicas, e tem sido um problema que tem se tornado de saúde pública, porque uma grande quantidade de pessoas no mundo tem sido afetada com a exposição a esse agente de risco. E essa exposição, ela transbordou o meio ocupacional, o meio produtivo, e ela está no nosso dia a dia, desde o momento que nos levantamos até o momento que vamos dormir. Então, anualmente, a gente realiza essa campanha, e a gente tem tentado abranger toda a população, principalmente em relação à promoção e à prevenção da perda auditiva induzida pelo ruído. Então, aqui eu trouxe para vocês as inúmeras campanhas que nós já realizamos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, em apoio ao INAD, que é um grupo internacional que realiza essas campanhas de conscientização. Então, as nossas atividades elas se iniciam hoje e vão até amanhã, que é o dia oficial de conscientização sobre o ruído, onde a gente vai fazer 1 minuto de silêncio para tentar perceber a qualidade do silêncio na nossa vida. Então, hoje, nós vamos falar então um pouquinho sobre o objetivo dessa campanha, que é conscientizar a população brasileira sobre o ruído e seus efeitos. Isso inclui conscientização sobre os efeitos do ruído na saúde, na qualidade de vida, no meio ambiente, bem como a conscientização sobre a responsabilidade de cada um em reduzir o ruído gerado pelas atividades diárias. Isso é importante por quê? Porque o ruído ele está presente na nossa atividade laboral e isso é controlado pelas empresas, porque existem legislações vigentes para proteger a saúde do trabalhador, mas ele está sendo muito utilizado no nosso dia a dia, na nossa rotina e utilizado de forma prejudicial, sem o respeito à legislação e sem o respeito à saúde auditiva que essa população tem direito. Então, o público-alvo da campanha é a população em geral, de todas as regiões do país. Como se entende que a mudança de mentalidade, também no que se refere à poluição sonora, deve ser fomentada desde cedo, destacando-se jovens e crianças que estão bastante utilizando o som de forma inadequada, em níveis de pressão sonora bastante elevados, sem a consciência, muitas vezes, de que isso pode prejudicar futuramente nas suas possibilidades comunicativas, principalmente estudantes do ensino fundamental e médio, seja público ou privado, como público algo mais importante. Além disso, considero importante alcançar todos os estudantes de graduação, bem como os agentes de saúde e a atenção básica, que são os primeiros profissionais que têm contato direto com essa população, tanto a população jovem como a população adulta que está inserida no meio ocupacional. Então, antes da gente falar sobre a audição e sobre o ruído, com o desenvolvimento tecnológico, com o capitalismo, o desenvolvimento da indústria, o ruído ele passou a fazer parte da rotina da população. As grandes cidades se desenvolveram, a quantidade de transportes se multiplicaram, a quantidade de carros se multiplicaram. Então, a poluição sonora ela ficou bastante presente no nosso dia a dia. E aí o ruído tornou-se um agente de risco muito comum e muito importante, afetando a saúde da população, a saúde humana. E aí tornou-se também um problema de saúde pública. Como é um problema de saúde pública, políticas públicas em saúde precisaram ser desenvolvidas para tentar proteger a saúde auditiva da população. E aí a gente tem que tentar entender um pouquinho o que é saúde ambiental. Então, a saúde ambiental é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde humana. Ou seja, qualquer fator, qualquer agente de risco que possa interferir na qualidade e na saúde,
é o propósito dessas ações. A finalidade da saúde ambiental é identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. E aí nós temos uma organização, um conjunto de ações controladas que visam e serviços que visam o quê? Proporcionar o conhecimento e a detecção de fatores de risco no meio ambiente que interferem na saúde humana. Isso chama-se vigilância ambiental em saúde. Então, as políticas públicas, elas estão voltadas para serviços que busquem vigiar o meio ambiente e a incidência de novos fatores de risco, além de controlar os fatores de riscos já existentes. Essa vigilância ambiental em saúde é o quê? Um sistema que integra informações e ações de diferentes setores, públicos ou privados, com o objetivo de prevenir e controlar os fatores de risco de doenças e de outros agravos da saúde decorrentes do ambiente e das atividades produtivas. E o ruído está, sim, inserido nesse contexto, porque dentre as atividades produtivas, as grandes indústrias, elas expõem o trabalhador a níveis de pressão sonora bastante elevados que podem desencadear problemas auditivos no decorrer dos anos de exposição. Mas esse nível de pressão sonora, ele extrapolou o ambiente ocupacional e tem se tornado uma rotina na vida diária da população. Então, tais ações e serviços são prestados por órgãos e entidades públicas e privadas. Os objetivos da vigilância ambiental em saúde é o quê? Produzir, integrar, processar e interpretar informações, visando disponibilizar essas informações ao SUS para que ele consiga planejar e executar ações relativas à promoção e prevenção, bem como o controle das doenças relacionadas ao meio ambiente. Além disso, um outro objetivo importante da vigilância ambiental é identificar esses riscos, identificar e divulgar essas informações para que ações possam ser planejadas e que esses agravos não possam, sejam minimizados e não possam atingir a saúde da população. Essas ações, elas devem ser direcionadas para a intervenção e ela é de responsabilidade dos diversos setores, visando eliminar os principais fatores ambientais de riscos à saúde humana. Além disso, a gente tem que promover o quê? O conhecimento e a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, visando o fortalecimento da participação da população, ou seja, a população como agente ativo, como se empoderando da sua formação como agente de conscientização dos riscos à saúde. E dentre esses riscos, nós temos também os riscos do ruído, causando uma dificuldade na comunicação humana e trazendo a perda auditiva. Com a vigilância ambiental, ela se utiliza de diversos sistemas e estratégias para garantir essas informações, buscar essas informações, organizar essas informações e assim possibilitar ações de promoção e prevenção. As informações, elas vêm dos estudos e pesquisas, mas também vem muito da epidemiologia ambiental, ou seja, conhecer esses fatores de risco, a incidência, a prevalência desses fatores de risco, como eles atuam e quais as formas que a gente tem para prevenir os danos causados por esses agentes de risco. Então, a epidemiologia ambiental, ela identifica os fatores de riscos existentes, os diversos fatores de riscos existentes, identifica as características especiais do ambiente que interferem no padrão de saúde da população e os efeitos que esses agentes de riscos podem causar à saúde, efeitos esses relacionados à exposição a esses fatores ambientais. Então, aí, em 2000, o Estatuto da FUNASA empoderou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e estabeleceu o quê? Que deveríamos monitorizar padrões máximos de exposição a fatores não biológicos que ocasionem riscos à saúde da população. Então, aí começou as ações visando a proteção da saúde
da população, quer seja a saúde ocupacional, a saúde produtiva, quer seja dentro da saúde do lazer. Então, por muito tempo, o ruído foi bastante associado à questão ocupacional, à questão produtiva do trabalhador, à exposição desse trabalhador a condições ambientais impróprias, que poderiam levar a danos em sua saúde. Mas essa exposição, ela vem extrapolando o ambiente de trabalho e vem cada vez mais trazendo danos também nos nossos momentos de lazer, que, na verdade, são os momentos que a gente passa mais tempo exposta a esse ruído. O ruído ele tem sido visto como um problema de saúde pública que desencadeia efeitos nocivos à saúde em geral e está presente tanto no ambiente de trabalho quanto nos momentos de lazer, determinando efeitos auditivos e não auditivos. Então, nem sempre as consequências que o ruído traz é exclusivamente auditivo, que pode ser percebido por exames ou por queixa do próprio trabalhador, do próprio sujeito. Mas existem outros efeitos, que a gente chama de efeitos extraauditivos, que podem estar associados à exposição a ruído e que nem sempre nós conseguimos perceber essa relação. Como, por exemplo, quando nós vamos a um movimento, um grande movimento, que nós ficamos expostos, por exemplo, a shows ou então carros ruidosos, e que a gente chega em casa com um certo cansaço, um certo estresse, isso pode estar associado a essa exposição ao ruído que nós realizamos. Além disso, por exemplo, insônia. Muitas vezes o sujeito não consegue dormir durante a noite, mas ele não consegue relacionar que ele passou o dia inteiro exposto a um ambiente bastante barulhento e que isso levou a modificações celulares e levando a um estresse e a uma dificuldade de dormir naquele dia ou então em dias consecutivos. Trouxe aqui então só um conceito de ruído, um conceito super simples de ruído, que é qualquer sensação auditiva que cause incômodo. Ou seja, às vezes, uma sensação auditiva para mim já pode me incomodar, mas para você não. Então, o que é bom para mim pode ser ruim para você. Mas o importante é saber que existem formas de medir e quantificar esse som, e essa forma de medir, ela é padronizada e pode causar risco à saúde auditiva, as células sensoriais que existem no ouvido. Então, o ruído é um fenômeno acústico, não periódico, sem componentes harmônicos definidos. Isso seria uma conceituação física do ruído. Mas o ruído é, na verdade, qualquer sensação auditiva desfavorável ou insalubre. Então, hoje em dia, o ruído é considerado um problema de saúde pública. Por quê? Porque ele não atinge somente o ambiente de trabalho, ele atinge também toda a população que está exposta a esse nível de pressão sonora por tempos prolongados. Existem diferentes tipos de ruído, tá? São 3 tipos diferentes de ruído. O ruído flutuante é aquele em que o nível de pressão sonora varia em função do tempo, tá? É esse ruído que a gente observa quando a gente está no trânsito, a buzina às vezes aumenta, diminui, é contínuo ou não. A fiação de trabalhos manuais também são ruídos flutuantes, tá? O nível de pressão varia, tá? São os ruídos mais comuns no nosso dia a dia, mas apesar dele ser flutuante, ele é o que causa os maiores incômodos. Por quê? Porque a gente não percebe como ele é flutuante, parece que que a gente não está sendo exposta a ele. Mas ao final do dia, são os que causam maiores sintomas psicológicos e sociológicos no ser humano. Além disso, nós temos o ruído de impulso ou de impacto, tá? Que são aqueles que têm uma variação de pressão sonora muito grande no intervalo de tempo muito pequeno, são estouros, impactos, explosões, como, por exemplo, o barulho que vem das britadeiras no trânsito, por exemplo, quando existe uma construção na avenida.
E aí, dentre esses diferentes, da exposição a esses diferentes tipos de ruído, nós temos que lembrar que essa sensação sonora, ela é medida, tá? Ela tem uma unidade de medida e ela, dependendo do grau desse nível de pressão sonora que somos expostos, elas podem ou não causar um desconforto auditivo e podem ou não levar a uma lesão nas células auditivas que são responsáveis pela nossa percepção do som. Então, assim, se nós formos observar, nós observamos que, dependendo da quantidade de nível de pressão sonora a que estamos expostos, isso pode nos causar certo desconforto auditivo, ou pode nos causar também um certo prazer auditivo. Então, o que está influenciando não é a presença do ruído, é o nível de pressão sonora desse ruído. Porque, por exemplo, o batido de flores de uma árvore é, de certa forma, prazeroso. No entanto, buzinas de carro no trânsito é algo incômodo e que, de certa forma, nos leva, ao final do dia, a um período de estresse e insatisfação com aquela exposição ao som. E aí, essa exposição ao som no nosso dia a dia pode nos levar a diversos sintomas que muitas vezes não são percebidos naquele momento, são percebidos após digestão ou após o desencadeamento de certas condições de saúde, como, por exemplo, o estresse, quando a gente começa a ter insônia, quando a gente começa a ficar irritado demais, a gente não consegue entender por que estamos tão impacientes e tão irritados, e às vezes é simplesmente pelo fato de todos os dias nós estarmos expostos, por exemplo, a longos períodos de engarrafamento para chegar do trabalho até em casa. Então, existem vários sintomas, como o zumbido e a insônia, que são muito comuns em pessoas que estão expostas ao ruído. Então, muitas vezes, algumas doenças metabólicas e hormonais, elas são desencadeadas por essa exposição contínua ao ruído. E às vezes demora-se o diagnóstico dessas doenças, porque muitas vezes as pessoas não conseguem, na hora de realizar o histórico de saúde daquela pessoa, questionar e pesquisar sobre essa exposição continuada ao ruído, tanto no local ocupacional, quanto também nos momentos de lazer. Então, existem vários outros sintomas que podem ser percebidos em sujeitos expostos a ruído e que podem estar atreladas a outras doenças secundárias, né, que estão relacionadas a essa exposição. Então, nós temos efeitos não auditivos do ruído, eu já falei alguns para vocês, são efeitos sobre o sociológico e o bem-estar do sujeito. O mais comum é a insônia, a irritabilidade, tá? Muitas vezes a gente não percebe porque está tão irritado, mas é simplesmente porque a nossa condição de dia a dia, de muita exposição a esse ruído, na hora a gente nem percebe que tem um ruído, a gente só percebe quando existe um momento de silêncio. E aí, nesse momento de silêncio, é que a gente percebe o quanto estamos expostos a níveis de pressão sonora elevado e quanto aquele momento de silêncio nos causa certo prazer. Então, a gente tem que conscientizar a população para ela prestar mais atenção no silêncio e que esse silêncio ele é prazeroso, para que assim a gente consiga diminuir ao máximo o tempo de exposição a níveis de pressão sonora elevados, quer seja no carro, quando a gente escuta, no trânsito, que a gente já tem aquele nível de pressão sonora elevado e a gente, pelo estresse, já aumenta o volume da rádio, e isso, às vezes, pode ser prazeroso, mas posteriormente você pode se perceber um pouco irritado, com dor de cabeça, e essa dor de cabeça pode ser resultante dessa exposição somada a níveis de pressão sonora elevados. Ruído muitas vezes afeta na concentração e na performance, quer seja no momento de trabalho, quer seja também no momento de leitura, que é o seu momento de lazer, e isso pode gerar
mesmo não associado a perdas auditivas, pode gerar dificuldades de comunicação, tá? Porque a gente, além da sensibilidade auditiva, a audição é bastante complexa e tem certas habilidades auditivas que estão relacionadas a limiares auditivos normais, mas a atividades comunicativas prejudicadas pela falta de certas habilidades auditivas que podem estar relacionadas também a essa exposição continuada ao ruído. Além disso, outros efeitos não auditivos está o estresse. Você não consegue dormir, você anda irritado, você se estressa. E isso muitas vezes pode levar também a quê? A momentos de depressão, ou momentâneos ou continuados. Então, a depressão é um problema de saúde que tem crescido bastante mundialmente. É um problema de saúde pública, né? Ela está afetando a população tanto adulta quanto jovens cada vez mais cedo. E muitas vezes essa depressão ela também está associada à exposição exagerada a ruído. Tá? E como a exposição exagerada a ruído leva a fatores auditivos como o zumbido, por exemplo, e a tontura, esses fatores secundariamente podem levar a uma condição de depressão. Então, assim, a exposição ao ruído é bastante, ela causa efeitos inúmeros na saúde do sujeito. Por isso que ela deve ser investigada quando estamos diante de uma população patológica que está desenvolvendo várias outras doenças que podem estar relacionadas a esse tipo de exposição. Além disso, essa exposição pode levar também a alterações fisiológicas, como transtornos digestivos, dificuldade na digestão de alimentos, e isso pode levar, inclusive, à diminuição de peso nessa população, ou, muitas vezes, alterações hormonais que podem levar, ao contrário, a uma obesidade. Então, esses fatores também têm que serem bastante investigados, para saber como é a exposição desse sujeito na sua vida laboral e também na sua vida cotidiana. Outras alterações fisiológicas que nós podemos perceber é a dilatação de pupila, alterações vasculares, cardiovasculares, tá? Químicas, como eu já falei, as mudanças hormonais e metabólicas no corpo podem estar associadas a exposições prolongadas a ruídos, níveis de pressão sonora bastante elevados, e isso deve ser investigado na história clínica do paciente. E aqui os efeitos auditivos propriamente ditos mais comuns, que são o zumbido, que é aquele, digamos, unidinho, aquele barulhinho no ouvido, que é um barulho bastante incômodo. Esse zumbido, muitas vezes, ele pode levar a um estresse emocional muito grande. Esse estresse pode levar também à insônia e à depressão. Muitas vezes esse zumbido não está associado à perda auditiva direta, mas está associado à exposição em si, a níveis de pressão sonora elevado. Muitas vezes ele também é um fator secundário a uma doença metabólica que foi desencadeada, por exemplo, por exposições a longos prazos do ruído. Outro fator auditivo é a tontura. Então, a população hoje em dia tem esses dois sintomas muito presentes e muito exacerbados. E isso, a literatura tem mostrado que é muito consequência também desse aumento da nossa exposição a níveis de pressão sonora elevados, além do ambiente de trabalho, no ambiente de lazer. Tudo isso está associado, pode ou não estar associado a uma diminuição da audição. Tá? Essa diminuição da audição, geralmente ela acontece quando a exposição ao nível de pressão sonora é mais longo, por exemplo, 10 a 15 anos de exposição contínua a esse nível de pressão sonora. Mas o que preocupa a saúde e a qualidade de vida da população tem sido muito a questão dos outros sintomas associados à perda auditiva, que é o zumbido e a tontura, que leva muitas vezes
a questões de saúde secundárias, como depressão, e muitas vezes também uma impossibilidade laboral por causa do desencadeamento de uma tontura e a insegurança da realização daquela atividade. Outros efeitos auditivos associados dor no ouvido, intolerância a sons intensos, tá? Que podem ser desencadeados, e também uma dificuldade em perceber mudanças finas nos sons. E isso prejudica muito a discriminação dos fonemas da fala no momento comunicativo, em que existem outros concorrentes, outros fatores concorrentes que vão prejudicar o entendimento, a percepção daquela fala, daquela comunicação, mesmo num ambiente, num momento de lazer. Então, só para ter noção do quanto o ruído ele interfere na nossa audição, os estudos mostram que a maior parte das perdas auditivas muitas vezes estão associadas a essa exposição ao ruído. E isso tem aumentado nos últimos anos devido ao capitalismo, ao desenvolvimento industrial e ao ruído no meio de lazer. Eu trouxe aqui, só para alguns relembrarem, como que funciona a audição, tá? É um quadro em que a gente consegue observar as 3 orelhas do sistema nervoso auditivo, responsável pela percepção auditiva, e o ruído leva a uma lesão nosso último componente de orelha, que é a orelha interna, onde estão as células sensoriais da audição. Então, o ruído afeta diretamente a funcionalidade de células que existem no que a gente chama de cóclea ou orelha interna. E essa lesão celular geralmente é uma lesão permanente. Tá? Uma vez que essas células param de funcionar, elas não voltam a funcionar, então a pessoa perde a capacidade de percepção auditiva naquela região da cóclea onde as células foram lesadas. E qual a região mais lesada durante a exposição ao ruído? É a região mais basal, essa parte mais inicial da cóclea, que é onde existem células sensoriais responsáveis pela percepção, principalmente das frequências mais altas, aquelas frequências mais fininhas. Por isso que as pessoas que estão expostas a ruídos, elas se queixam de que elas têm maior dificuldade de ouvir os sons mais finos. E no exame auditivo realizado, geralmente a gente observa essa maior dificuldade mesmo, porque a lesão inicia-se aqui na base da cóclea e depois, com um longo período de exposição ao som, ela vai ocupando as demais regiões da cóclea. Então, é o que a gente chama de perda sensorial, tá? E as perdas sensoriais é uma infuncionalidade das células e são geralmente permanentes. Eu digo geralmente permanentes porque as pesquisas têm tentado, de certa forma, desenvolver, utilizar substâncias para digamos, reconstruir essas células ou a funcionalidade dessas células. Mas, geralmente, isso acontece quando essas substâncias são injetadas em um tempo curto, após o intervalo, após a exposição ao nível de pressão sonora. Não existem estratégias para recuperar uma perda auditiva devido à exposição ao ruído, quando essa exposição e essa perda auditiva já existe há bastante tempo. Então, aqui é só dividindo as perdas, os tipos de perdas auditivas, e a perda auditiva ocasionada por exposição a nível de pressão sonora elevado é o que a gente chama de perda sensorial, porque afeta a cóclea. E aí, só para vocês tentarem entender que a nossa audição ela é representada quantitativamente por meio de um gráfico que a gente chama de audiograma, né, que as pessoas que trabalham com a área conhecem bastante, e que todos os fonemas, todos os sons da fala, eles são distribuídos em relação às frequências, ao conteúdo de espectral de som, de frequência que ele carrega, e em relação à intensidade, ao nível de pressão sonora desses fonemas. E a gente observa o seguinte, que todos os fonemas da fala, eles estão dispostos aqui num conjunto de frequências amplos,
mas que aqui, ó, o máximo de intensidade que a gente precisa para conseguir ouvir, por exemplo, alguns fonemas é 50 decibel. Qualquer pessoa que necessite de uma intensidade sonora maior que isso para ouvir, vai perder todas as informações dos fonemas que compõem a língua portuguesa, por exemplo. E o ruído geralmente afeta aqui essa região mais alta, 4.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000. Ou seja, a pessoa, dependendo do grau do comprometimento, ela deixa de escutar fonemas importantes que compõem palavras da comunicação, como z, v, sh. Então, assim, a pessoa perde informações na comunicação e aí ela deixa, muitas vezes, de entender uma condição, um contexto comunicativo. Então, a perda auditiva induzida por ruído, ela leva a uma perda do tipo sensório-neural. Geralmente, ela afeta os dois lados, as duas orelhas, as duas cócleas, e geralmente ela é irreversível, tá? É progressiva com o tempo de exposição, geralmente ela acontece depois de 10 a 15 anos de exposição, mas a exposição a níveis de pressão sonora muito elevados podem causar sintomas que estão fora do limiar auditivo, mas sintomas auditivos que podem prejudicar a qualidade de vida do sujeito, como, por exemplo, o zumbido e a tontura. Aqui eu trouxe para vocês só como é o desenvolvimento, a evolução dessa perda auditiva devido à exposição a níveis de pressão sonora elevados. Ela geralmente é um sujeito que ouve bem, que tem limiares auditivos normais, e com o tempo de exposição ao ruído, a frequências mais altas de 3.000 vão sofrendo um pequeno rebaixamento, tá? Que vai piorando no decorrer da exposição. O grau vai piorando no decorrer da exposição, chegando a um certo momento que vai passar a afetar não somente as frequências mais altas, mas também as frequências medianas. E isso vai ultrapassar, por exemplo, aquele limite dos fonemas e a pessoa já vai começar a perder informações acústicas importantes no processo comunicativo. E aí, na hora de sua atividade laboral, quanto também na hora do seu momento de lazer, aquilo não vai ser mais prazeroso, porque um momento conversacional entre família vai ser estressante, muitas vezes vai poder levar ao isolamento, se a pessoa for mais idosa, porque ela vai perder muita informação e muitas vezes vai perder a vontade de se comunicar com seus familiares e no seu ambiente de trabalho, de passar as informações importantes daquela atividade laboral. Então, a evolução inicia-se nas frequências altas, depois vai pegando todas as outras frequências, e isso leva a uma dificuldade comunicativa mais acentuada, e aqui a gente já percebe a necessidade de utilizar estratégias para recuperar essa audição, que seriam, por exemplo, os aparelhos de amplificação sonora individual. Mas nós precisamos saber e reconhecer quais são, como que caracteriza essa perda auditiva. Essa perda auditiva, apesar de ela tornar o sujeito muitas vezes incapaz de acompanhar uma comunicação, dependendo do grau e da evolução dessa exposição e do tempo de exposição, ela geralmente ela não ultrapassa 40 dB nas frequências baixas e nem 75 dB nas frequências altas. Então, os aparelhos de amplificação sonora são bastante úteis nessa população. Mas aí eu lembro que a gente tem que pensar em promoção e prevenção, porque um aparelho de amplificação sonora custa ao Estado, né? E no privado ele também tem um custo bastante elevado. Então, a perda auditiva induzida por ruído, ela é o agravo de saúde mais frequente no trabalhador, tá? Está presente em diversos ramos de atividade, e geralmente ela acontece em sujeitos que estão expostos a níveis de pressão sonora superiores a 85 dB por 8 horas de trabalho. No entanto,
essa exposição e a magnitude dessa dificuldade, ela vai depender muito da suscetibilidade individual de cada sujeito, ou seja, ela não é igual para todos os sujeitos, das condições de trabalho e de saúde desse sujeito, das características do ruído, do tempo de exposição, da quantidade de pressão sonora que ele está exposto, e se a exposição ao ruído também está associada a outros tipos de agentes de risco, como os químicos ototóxicos e a vibração. Então, dentre esses efeitos auditivos, nós temos 3 efeitos que a gente tem que prestar atenção. Quais são esses efeitos? A mudança temporária de limiar. Tá? A mudança temporária de limiar ela é muito comum quando a gente tem exposições a níveis de pressão sonora passageiras. Tá? Níveis de pressão sonora elevados, mas passageiros. Então, por exemplo, quando a gente vai a uma boate, casa de show, e a gente fica muito próximo àquelas caixas de sons a níveis de pressão sonora elevados. Geralmente, no dia seguinte, a gente está com um pouco de dor de cabeça, muitas vezes podemos estar com um zumbido na orelha, e isso pode causar temporariamente uma diminuição da sensibilidade auditiva. Isso não quer dizer que o sujeito perdeu a audição. Isso quer dizer que ele está sofrendo as consequências dessa exposição e que isso pode ser passageiro. Geralmente, ele acomete as frequências de 2 a 6 mil Hz, tá? E o tempo de recuperação está entre 2 a 3 horas depois que é cessada essa exposição. Ou seja, se o sujeito está queixoso e essa recuperação não acontecer 2 a 3 horas geralmente, ou até 16 horas depois da exposição, significa que provavelmente a lesão celular foi mais permanente do que o esperado. Além disso, nós temos a exposição, isso na nossa rotina principalmente pode acontecer, a traumas acústicos, que é uma perda súbita da audição devido a uma exposição intensa, a um ruído bastante intenso. Geralmente ele é acompanhado por zumbido e por rompimento da membrana timpânica. Nesses casos de trauma acústico, a perda auditiva ela pode ser permanente. Então, vamos falar rapidinho aqui como prevenir essa perda auditiva. A prevenção ela está organizada e planejada dentro das políticas públicas de saúde, tá? Por legislações que garantem a execução dessa promoção e prevenção. E na saúde do trabalhador existem as normas regulamentadoras, que a gente chama de NR. São normas que norteiam a saúde do trabalhador e a exposição desse trabalhador a agentes de risco, quer seja ruído ou não. Então, existem diversas normas presentes que estão asseguradas para tentar promover e prevenir os distúrbios à saúde do trabalhador, incluindo os distúrbios auditivos, ou seja, realizar a promoção e prevenção da saúde auditiva. Tá? Essas normas, elas são vigentes, as empresas, elas são obrigadas a garantir a execução dessas normas, e dentre elas tem a norma regulamentadora número 6, que é a que dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Então, existem diversos equipamentos que são utilizados, eles são utilizados, a forma dele e a quantidade de atenuação que ele dá ao sujeito vai depender do tipo de exposição desse sujeito, do ambiente de exposição e do quanto é necessário atenuar. Porque uma coisa a gente tem que ter em mente. A gente tem que atenuar o som, mas a gente não pode impedir que o sujeito escute, porque uma das funções da audição é proteção, né? É vital. Então, a gente tem que atenuar o ruído, mas a gente tem que permitir que esse sujeito continue a ouvir para que ele possa se defender de certas situações. Então, a empresa é obrigada a executar essas normas regulamentadoras. Tá? Existe uma outra norma, que é a norma regulamentadora número 7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que garante a todo trabalhador o acompanhamento da sua saúde, inclusive da sua saúde auditiva,
com exames periódicos, admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Então, isso, a população tem que estar consciente de que ela tem direito e acesso a esse programa de controle médico para tentar garantir a sua saúde no seu ambiente laboral. No caso, a saúde auditiva. No caso da saúde auditiva, nós temos os exames auditivos, periódicos admissionais, periódicos e demissionais. Esses exames são feitos por profissionais qualificados, fonoaudiólogos ou médicos otorrinolaringologistas, e eles servem para acompanhar a audição desse sujeito durante seu tempo laboral, principalmente naqueles sujeitos que estão expostos a níveis de pressão sonora mais elevados. E existe também uma norma regulamentadora nova, existem várias normas, eu trouxe as mais importantes, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. São programas que visam a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores, fazendo com que eles não sejam expostos a agentes de risco que podem levar a danos permanentes a esse sujeito. Nós temos, então, níveis de tolerância à exposição ao ruído. É uma tabela em que nós classificamos o tempo de exposição em relação ao tempo, à quantidade de nível de pressão sonora a que esse sujeito está exposto. Então, por exemplo, um sujeito exposto a 85 dB de ruído, ele não pode ultrapassar 8 horas de exposição. A partir disso, é um dano, o sujeito pode correr o risco de ter um agravo à saúde auditiva. E aí, para a avaliação de perda auditiva induzida pelo ruído, nós temos a portaria número 19, em que são elencados os diversos exames em que nós temos que garantir ao trabalhador. Muitas vezes, as empresas fornecem apenas um desses exames, mas dependendo do caso, todos esses exames, segundo a portaria, deveriam ser realizados. E aí, muitos estudos têm mostrado que essa exposição a ruído, ela não está mais somente relacionada ao ambiente laboral, ao ambiente de trabalho, mas ela extrapolou esse ambiente de trabalho e está alcançando os nossos momentos de lazer. E por isso que a grande quantidade de sintomas auditivos na queixa do sujeito tem aumentado, porque a nossa exposição ao ruído tem extrapolado ao tempo que a gente fica no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente laboral. Então, eles têm mostrado que, apesar de muitas vezes não ser observado perda auditiva induzida pelo ruído, porque a perda auditiva ela aparece só progressivamente durante a exposição, de anos de exposição, mas sintomas auditivos têm sido elencados pelos sujeitos, inclusive sujeitos com idade bastante pequena, jovens, adultos, tá? Que estão utilizando de forma inadequada o som. Por exemplo, com o desenvolvimento desses smartphones, dos headphones, e essa falsa qualidade de vida que uma música em alta e forte intensidade pode causar no sujeito. É o que a gente chama de falso prazer sonoro. Em relação a essa exposição ao ruído em ambientes públicos, nós temos algumas legislações, tá? Leis que norteiam o uso do som em ambiente público, visando o quê? Controlar o nível de ruído e assegurar a saúde da população. No artigo 42 da Lei Federal de Contravenções Penais, Lei número 3.688 de 1941, ele prevê uma multa para quem usa níveis de pressão sonora em ambientes públicos e até mesmo reclusão de 15 dias a 3 meses quando você expõe a população sem autorização a níveis de pressão sonora elevados. Aqui em Vitória, nós temos também algumas leis, tá, que estabelecem níveis máximos de exposição ao ruído em zonas públicas. E a Resolução 10 de 1998 do CONDEMA é uma resolução que
autoriza, em alguns momentos, finais de ano, carnaval, a utilização de sons em níveis de pressão sonora mais elevados. Fora isso, qualquer exposição da população a nível de pressão sonora sem autorização prévia é considerada ilegal e pode estar sujeita à lei número 3.688. Então, o que nós temos que pensar em termos de promoção e prevenção de saúde é o quê? A conscientização da população sobre a legislação vigente, que é o tema da nossa campanha, sobre o uso inadequado do smartphone, do fone de ouvido, também sobre o uso de ruído em ambientes públicos. E tudo isso pode ser alcançado por meio de ações educativas, principalmente ações educativas de promoção e prevenção de saúde na atenção básica, que são os profissionais que estão ali realmente, diariamente, atendendo essa população. Então, aqui são só, para finalizar, algumas orientações. Usar protetores auditivos expostos a ruídos intensos, evitar frequentar ou permanecer em locais com muito barulho, evitar escutar música em volume alto, fechar as janelas do veículo em trânsito intenso e diminuir o volume do rádio, evitar incomodar a vizinhança com ruído intenso, atentando para os limites de sons e horários, evitar ficar próximo a caixas de som, principalmente pelo trauma acústico e pela mudança temporária de limiar, evitar que crianças brinquem com brinquedos excessivamente ruidosos, porque isso pode causar também estresse nas crianças. Muitas das crianças, elas estão mais estressadas também por causa dessa exposição ao ruído, a gente tem que ficar atento a isso. Preferir equipamentos eletrodomésticos mais silenciosos. Hoje em dia já existem muitos equipamentos que vêm com um selinho de amizade do som, né, de amigo do som, que nos diz se aquele equipamento está produzindo um nível de pressão sonora muito elevado. Para os estudantes, na sala de aula, evitar conversa paralela, falar alto demais e arrastar móveis, e obter orientações profissionais acerca da acústica dos ambientes em projetos arquitetônicos e também cuidados com saúde. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Foi bastante rápido, mas eu espero que a gente consiga empoderar a população em relação aos efeitos do ruído na nossa audição e na nossa vida diária.